Graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor. Neste dia que o Senhor nos concedeu, passando aqui nesses minutos de encorajamento para liberar algo da parte do Senhor em Jeremias capítulo 15. Antes disso, Jeremias passou por situações difíceis, por descrédito, por afrontas, calamidades e tantas outras coisas para o fazer parar como profeta do Senhor. Mas eu quero lhe dizer nesta hora, siga adiante. E o nosso combustível é a palavra de Deus, é a oração, é estarmos voltados para o altar do Senhor. E a palavra de Deus nos diz em Jeremias capítulo 15, versículo 16, achadas as tuas palavras. Tem que haver uma procura, não é verdade? Tem que haver uma procura da nossa parte. Nós temos que nos voltar para o altar de Deus e buscar a palavra de Deus como ela é, porque ela transforma, ela liberta, ela restaura, ela cura, ela nos alegra. Como assim, pastora Rosângela? A palavra de Deus nos diz em Jeremias capítulo 15, versículo 16, achadas as tuas palavras, logo as comi. Louvado seja Deus. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Que coisa tremenda, né? Achadas as palavras. As tuas palavras, Senhor. Ou seja, tem que haver uma prontidão da minha parte. Tem que haver um querer da minha parte em achar a palavra de Deus, dia após dia. Porque quando encontramos a palavra de Deus, ela nos renova, ela nos restaura, ela nos transforma. Como assim, pastor? Está escrito em Romanos 12, versículo 2, sobre a renovação da mente, ela vem por meio da palavra. E a palavra de Deus nos diz, achadas as tuas palavras, logo as comi. Por quê? Porque ela é alimento. Ela alimenta a nossa alma, o nosso espírito e nos torna melhores para nós e para o próximo. E automaticamente o nosso físico é revigorado, porque a palavra de Deus, ela cura, porque Jesus é o verbo que se fez carne e habitou no nosso meio. Veio, morreu, ressurgiu, foi para a destra do Pai, está ali como advogado e nós podemos recorrer a Ele. E a palavra de Deus, ela transforma de uma forma sobrenatural a vida do homem. E a palavra de Deus nos diz aqui que as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. A Bíblia diz isso. Que a palavra de Deus, ela, quando alegra o coração, ela formoseia o rosto. Que coisa tremenda. Esse é o poder da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós queremos nos remoçar, né? De várias formas. Mas esquecemos que a maior chave de juventude é a palavra de Deus. Ela revigora, ela restaura, ela levanta o oprimido, restaura aquele que está ferido, sara, renova, ela nos liberta do cativeiro. Oh, louvado seja Deus. Esse é o poder da palavra, João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Ela nos liberta de nós mesmos, para nos tornarmos melhores para Deus e para o próximo, para o louvor da sua glória, porque para isso nascemos, diz a palavra. Aí a palavra de Deus nos diz aqui no capítulo 15, versículo 16 de Jeremias, pois pelo teu nome sou chamado. Ei, nós não somos chamados por um nome qualquer. Nós não somos chamados por uma pessoa qualquer. Nós fomos chamados pelo Senhor, o Deus que restaura, o Deus que transforma, o Deus que modifica o homem e nos torna melhores, o Deus que quebra grilhões, o Deus que move as águas, que abre a janela dos céus por meio daqueles que são fiéis e faz cair sobre nós a maior abastança, o Deus que fecha a porta e ninguém abre, que abre porta e ninguém fecha, o Deus que diz que todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate, abrir-se-vos-á. É esse Deus que estamos falando. E a palavra de Deus nos diz, olha, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos.
O profeta reivindicou de forma tremenda diante de Deus, porque ele tinha crédito nos céus. Ele tinha uma vida de tenda e de altar, uma vida separada. E é isso que Deus quer falar para nós. Quando nós nos portamos da forma que Deus quer, automaticamente o nome dele é glorificado. E nós não nos curvamos a situações abomináveis aos olhos de Deus. Nós não nos curvamos às coisas que desagradam ao coração do Pai. Nós não nos prostramos diante de pessoas ou de coisas que quebram o princípio de Deus. Nós não fazemos aquilo que é contrário à vontade de Deus. Pelo contrário, nós, como diz no versículo 19, portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, ele fala para nós, ele fala para o profeta, ele fala para nós diariamente, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Ou seja, tu não te contaminarás, profeta. Essa é a geração que Deus quer levantar, a geração de profeta, para um mundo tão caótico e denegrido por Satanás, para um mundo tão envolvido nas maldades, para danificar o homem, para tirar o homem do eixo da vontade do Pai. E a palavra de Deus nos diz aqui, eu te porei contra este povo como um muro de bronze. Ou seja, você que é boca de Deus, ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê o seu fruto, que o fruto da oliveira minta, que não haja vacas nos currais, todavia você permanecerá de pé diante de todas as adversidades da vida, porque o Senhor, assim como fez com Jeremias, fará contigo. Porque a palavra de Deus nos diz, eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Se executares o que eu estou falando, no versículo 19, separar o precioso do vil, o santo do profano, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas estão se curvando ao profano, quantas pessoas estão se curvando às coisas vis deste mundo, para agradar o homem, ao invés de agradar a Deus. E Deus fala para nós, aleluia, achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado ao Senhor dos Exércitos. Nós somos chamados pelo nome do Senhor. Somos marcados pelo sangue do livramento, que é a marca do livramento daqueles que o buscam, daqueles que verdadeiramente reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Reconhecer Jesus como Salvador é até fácil. Ele salva. Ele é poderoso porque ele é amoroso. Mas reconhecê-lo como Senhor é aquele que direciona. É aquele que ditará as ordens dos nossos passos e fará com que venhamos renunciar a nós mesmos para executar a sua vontade. Que o Senhor nos ajude a achar a palavra dele diariamente, para que sejamos transformados, libertos de nós mesmos, para louvar o nome dele na terra dos viventes, em o nome santo e glorioso de Jesus. E assim, sendo assim glorificado em nossas vidas e através de nós. Um forte abraço da pastora Rosane Soares de Souza, e saiba de uma coisa, Deus quer que venhamos achar as palavras dele, comer a palavra dele e entender que ela é gozo e alegria para o coração, pois pelo nome dele nós somos chamados Senhor dos Exércitos. Um forte abraço.